E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma chave da semana e hoje é a 13ª chave, num total de 70. Essa semana nós estamos na chave que é dados versus história. Então você precisa se atentar a pessoas que trazem histórias na sua vida que não comprovam com dados, né? Então assim, em Deus eu confio, os demais me tragam dados. Então não precisa você ficar preocupado, se emocionando com pessoas que contam histórias tristes, né? Que fica contando historinhas para ela mesma, né? E nós acabamos às vezes nos emocionando com histórias que às vezes não são reais. Então nós precisamos ver por trás de cada situação quais são os dados realmente que essa pessoa está querendo nos passar, né? Então nós precisamos nos emocionar com dados. Nós precisamos nos emocionar com pessoas que nos tragam os dados realistas através dos resultados. E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma chave da semana e hoje é a 13ª chave, num total de 70. Essa semana nós estamos na chave que é dados versus história. Então você precisa se atentar a pessoas que trazem histórias na sua vida que não comprovam com dados, né? Então assim, em Deus eu confio, os demais me tragam dados. Então não precisa você ficar preocupado, se emocionando com pessoas que contam histórias tristes, né? Que fica contando historinhas para ela mesma, né? E nós acabamos às vezes nos emocionando com histórias que às vezes não são reais. Então nós precisamos ver por trás de cada situação quais são os dados realmente que essa pessoa está querendo nos passar, né? Então nós precisamos nos emocionar com dados, nós precisamos nos emocionar com pessoas que nos tragam os dados realistas através dos resultados. Tem um caso, né, muito curioso, né, sobre a indústria vegana, que as pessoas acabam vendo um documentário que existe, se eu não me engano acho que está no Netflix. É um documentário que o pessoal assiste e a maioria que quando termina de assistir aquilo lá, as pessoas trocam as informações e aquilo acaba mudando o sistema de alimentação dela, mudando a forma e o ritmo da forma como ela se alimenta por causa de um documentário. Só que se você for olhar por trás das informações, através dos dados verdadeiros, se você pesquisar a fundo, você vai ver que tem uma indústria por trás alimentando informações daquilo que é interessante para eles, né? Então não adianta você achar que é tudo muito bonito ali nas informações que você passa, para que aquilo é a realidade. Na verdade você precisa olhar quem que está vendendo aquela informação para você. Então precisa tomar cuidado através dos dados e analisar, porque sempre a história é muito bonita. E também quantas pessoas entram, né, em jogos, né, em participar de jogos, né, participar daqueles investimentos de pirâmides, que são pessoas que chegam contando uma linda história, né, e a hora que você vai ver, na verdade não é nada daquilo existe. Por quê? Porque principalmente a pessoa não esperou os dados, e simplesmente você chegar às vezes nas festas de final de ano e encontrar aquele parente ali para conversar com você, e ele tem uma super ideia e você acaba entrando na ideia dessa pessoa, mas simplesmente essa pessoa não tem dados o suficiente, ela não gerou experiências na vida dela para que ela consiga te passar informações onde são concretas, e aquilo vai trazer para você uma certa clareza, e aquilo também vai trazer para você uma segurança na onde você vai investir. Então não entre em emoção de histórias, tá? Procure dados antes de você tomar qualquer decisão. E essas informações acabam te ajudando, né? Pessoas que às vezes contam história demais, você vai perceber que são pessoas que não têm resultado, né? Pessoas que você chega para às vezes dar um feedback para ela vai justificar através de uma história. E quantas vezes você vê, né, pessoas contando histórias e ela perde uma vida através de uma história que ele mesmo conta para si mesmo. Ele conta uma história de que nada é possível, que as coisas estão difíceis, que na verdade não tem nada fácil, tudo é um desafio. Então você precisa entender qual que é a história que você conta hoje para você que está travando o seu resultado, tá? Tem um caso, né, que a gente trouxe hoje na aula do dia, por exemplo, quantas pessoas assistem, né, o Titanic, né, que a gente traz ali uma emoção muito grande, né, através daquele filme. O que tem por trás das informações? E quando olhamos por trás de cada história que a gente acompanha no nosso dia a dia, vamos lembrar do filme Titanic,
né? Nós lembramos assim, é um filme que nos emociona, tem uma história muito bonita. Só que se você pegar os dados concretos, você acaba descartando qualquer tipo de emoção ali por trás, porque ensina o que? Você cometer adultério, ensina uma esposa que trai o esposo, ensina ela a pegar o dinheiro do esposo, enganar o esposo. Então assim, são situações que surgem na nossa vida porque nós não temos dados suficientes e nós nos emocionamos com as histórias. Então vamos nos emocionar agora com dados, não com histórias. Então traga para sua vida hoje uma experiência para o seu dia. Pegue as cinco histórias que você teve de transformação, que gerou transformação na sua vida, onde você conseguiu ter um resultado diferente, que você se superou. Tragam essa realidade para você. Então nessas histórias que você vai pegar, essas 5 histórias, por exemplo, o emprego que você fez, o primeiro emprego que você entrou, aquilo que você conseguiu superar na sua vida, quais são os sofrimentos que você já passou e você conseguiu se superar. Tragam esses dados para você. Então olhe para você como um dado, como uma informação concreta, real. E aí você vai começar a se motivar para você entender quais foram as superações que você já teve. Né? Por exemplo, às vezes estava acima do peso, o quanto você já emagreceu, o quanto você já conquistou, mas você simplesmente por não acompanhar os dados não consegue mensurar isso na sua vida. E uma outra experiência que você vai olhar para você, reflita as 3 histórias que você conta para você mesmo, né, que está atrapalhando o seu crescimento. Traga essas 3 histórias hoje na sua vida e tenha clareza nela. Você tem que parar de contar essas histórias para você e tragam dados também da sua vida pessoal, por exemplo, como está a sua saúde, como está seu triglicéridos, o peso, como você está hoje.